Olá, meus irmãos, muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Fé e Reflexão. Aqui nós falamos acerca de fé e levamos palavras para a nossa reflexão. É um espaço onde podemos refletir, aonde podemos trabalhar a nossa fé. Peço que desde já você se inscreva aqui nesse canal, curta os vídeos para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nós estamos iniciando aqui nessa manhã a nossa semana de oração. E que privilégio, que alegria poder estar aqui para que juntos possamos buscar a Deus, para que juntos possamos desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Eu quero pedir a você que pegue uma caneta, um caderno, para que você possa fazer as suas anotações. Queremos fazer aqui dessa semana de oração algo prático para a nossa vida. Não queremos apenas trazer informação aqui, mas a gente quer, na medida que compartilhamos aqui uma palavra, você venha fazer as suas anotações para que no final dessa semana de oração possamos voltar no nosso diário, nas nossas anotações e pensar acerca daquilo que Deus falou ao nosso coração durante essa semana, tá certo? Esse então é o nosso desafio, fazer aqui as devocionais diárias, sempre na companhia de uma caneta e de um caderno, para que possamos fazer as anotações, tá ok? Vamos lá então, nós vamos compartilhar aqui uma breve leitura e eu estava agora há pouco aqui pensando acerca da palavra de Deus e eu me deparei aqui com o capítulo 3 da carta aos Colossenses, no versículo 16 e 17. E eu gostaria então de compartilhar essa leitura com você, tá bom? Já começa esse exercício aí fazendo a sua anotação, tá bom? Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu tenho pensado, refletido bastante acerca da importância da palavra de Deus. E eu quero iniciar aqui esse nosso devocional lendo esse texto para que você comece a pensar acerca disso aqui que Paulo está ensinando para a igreja de Colossos. Uma igreja que ele tinha o prazer de cuidar, de pastorear, de ensinar. E ele traz aqui um princípio bastante importante, que é o princípio da aplicação, da importância, da valorização, da priorização da palavra de Deus. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu tive a oportunidade, nesse final de semana, de compartilhar a palavra junto com os meus irmãos ali na igreja e enfatizei bastante essa questão da prioridade para com a palavra de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que o pouco que a gente lê,
o pouco que a gente ouve, o pouco que a gente consegue entender e compreender, possamos praticar. Praticar a palavra de Deus. Paulo ele diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Então não há limites. Nós podemos sim desfrutar de uma boa leitura da palavra de Deus. Nós podemos sim desfrutar de uma boa compreensão dos textos bíblicos, na medida que nós nos aprofundamos, caminhamos, na medida que nós nos propomos a buscar a Deus de todo o nosso coração, Ele nos capacita a entender a sua palavra. Talvez você tenha dificuldade para fazer a sua leitura, fazer os seus estudos bíblicos, fazer as suas anotações, porque você lê um texto e não consegue compreendê-lo, não consegue trazer esse texto e fazer uma boa aplicação na sua vida, e aí você desanima. Mas eu quero te animar nessa manhã. Eu quero te animar durante essa semana de oração, dizendo a você que é possível. Para isso, a gente precisa então buscar a Deus. Nós precisamos então depender do Senhor. E a minha proposta aqui nessa semana de oração é orarmos para que Deus nos dê paixão, nos dê amor para com a sua palavra. Para que possamos firmar um compromisso aqui de ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo da Bíblia, mas nós precisamos nos aprofundar nessa leitura. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. Lá na sua carta ele diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não há limites. Nós podemos sim desfrutar de uma palavra, desfrutar dos ensinos de Cristo que estão habitando em nós. Pois Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. E isso deve ser acompanhado com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Que na medida que lemos a palavra de Deus, que na medida que nós desfrutamos desse relacionamento com Deus por meio da sua palavra e da oração, possamos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã, iniciando essa jornada, essa semana de oração com a palavra de Deus e com a oração. Então eu quero te convidar a orar junto comigo nesse momento. Coloque a sua vida, coloque o seu coração, coloque aí a sua necessidade diante do Senhor e Deus vai visitar a sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa segunda-feira, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse breve devocional, para juntos orarmos e buscarmos ao Senhor, para juntos inclinarmos o nosso coração para a palavra do Senhor. E queremos aqui, Senhor, e estamos aqui, iniciando o nosso dia na dependência do Senhor, debaixo da graça do Senhor, desfrutando dessa leitura bíblica, desfrutando desse momento de oração aqui, Senhor. Eu quero aqui, Pai, abençoar a vida de cada um desses irmãos que estão aqui comigo orando, que estão clamando ao Senhor junto comigo nessa manhã. Eu quero abençoar a vida de cada um deles, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida deles, que nesse dia eles recebam do Senhor graça, misericórdia e paz, e que a presença do Senhor seja visível na vida de cada um deles. Que a palavra do Senhor habite ricamente na vida de cada um deles, Pai. Eu oro e abençoo a sua família, que cada família aqui seja visitada,
cada família que está sendo aqui representada por esse meu irmão, por essa minha irmã, possa ser visitada nesta hora e que a bênção do Senhor repouse sobre cada vida nessa manhã. No nome do Senhor Jesus, Pai, consagramos o nosso dia, a nossa segunda-feira, e nós consagramos aqui essa semana da oração, onde o intuito e o propósito é orarmos e darmos a oportunidade para que as pessoas também possam buscar o Senhor junto com a gente. Nós te agradecemos por esse momento, por esta oportunidade. Que seja assim na minha vida, na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Iniciamos aqui a nossa semana de oração, lendo um texto que está em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Aprendemos aqui algumas questões importantes para a nossa aplicação. Então, fica aqui uma lição de casa para nós. De nós fazermos as nossas anotações no nosso caderno, para que no final da semana da oração possamos compartilhar, possamos rever, possamos refletir acerca de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e um bom dia para você, em o nome de Jesus. E eu te vejo amanhã aqui na nossa semana de oração. Deus te abençoe.